Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz, tenho 6 anos. Eu amo ficar aqui com vocês, né? Então, estou gravando esse vídeo aqui pra vocês. Porque... Tchau. Não, eu tô brincando, gente. Não é tchau, não. Meu Deus, tá tudo escuro aqui. Tô brincando, gente, tá tudo claro. Nossa, deixa eu ver. Eu vou colocar uma água, vou colocar no olho. Meu Deus, tá tudo claro. Meu Deus. Eu tô com a minha mão aqui. Tá colado, gente, é sério. Ai, é porque eu coloquei cola, gente. Nossa, ainda bem que eu consegui, né?